Todo mundo gosta das músicas, né? Vamos lá então para a segunda palestra de hoje, antes do almoço, né? Eu vou estar usando a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium. Logo na número 1, na número 1, o Papa diz: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Quero, com esta exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos, a fim de convidá-los para uma nova etapa evangelizadora, marcada por esta alegria, em indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. O Papa, ele vai usar muitas vezes aqui a palavra-chave do Evangelho, alegria. Irmãos, como que é triste nós vermos pessoas que dizem que tiveram uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus Cristo, mas o olhar da pessoa é um olhar triste, não tem um sorriso, a pessoa se enche de problemas, e muitas vezes o problema é tão fácil de resolver, a pessoa não consegue enxergar a solução do problema. Tem pessoas que andam como se carregasse o fardo todo do mundo, anda assim, pesarosa. Tem pessoas que por mais que você tente encontrar um brilho no olhar dela, um brilho de que ela encontrou Jesus, de que a vida dela está outra maravilha, não que seja 100%, hein? Jesus não prometeu isso. Jesus não prometeu, vocês vão ter uma experiência comigo e tudo vai ser maravilha. Não. O discípulo, o missionário, o catequista, aquele que quer seguir Jesus Cristo, vai seguir todos os caminhos que ele passou na terra. Os momentos de amargura, de tristeza. Jesus chorou pela morte de Lázaro, nós também choramos. Jesus sentiu dores. Tudo que Jesus sentiu, nós vamos sentir também. Mas nunca, lá no Carmelo, uma das características que a madre, a fundadora, ela dizia para nós, que os irmãos e as irmãs carmelitas devem ter, é a alegria. A Canção Nova também. Eu conversei com alguns membros da Canção Nova, eles diziam para isso, eles disseram para mim também. Uma das nossas características é a alegria. A Shalom também. A Shalom também fala que uma das características para ser Shalom é a alegria. Gente, tem pessoas que não dá nem para enxergar, ficar perto, porque a pessoa é tão triste, é tão amargurada, e ainda a pessoa diz: eu tive uma experiência com Jesus, foi no encontro lá na catequese, foi no encontro, mas sabe, eu sei que as situações do dia a dia, existem várias situações que nos deixam tristes, mas aqui o Papa está falando que quando se deixam salvar por Ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Do isolamento quando a pessoa, ela só vive isolada. Né? Eu até brinquei aqui, quando eu cheguei, tinha só uma senhora aqui e o resto estava tudo lá fora. Aí eu falei assim: por que você está fazendo aqui isolado? Né? Então Jesus nos libera também do isolamento. A gente se torna comunitário, a gente vive para os outros também. Nós vivemos em sociedade, nós somos um membro sociável. Eu sou sociável, eu não sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa que conversa, sou uma pessoa que dialoga. É essa situação. O Papa está falando que aquele que teve um encontro pessoal com Jesus, ele não é mais uma pessoa isolada, ele não vive no seu mundinho, ele vive em sociedade, ele conversa com as pessoas, ele anuncia Jesus. Vazio interior, o que é esse vazio interior? Muitas pessoas que nós conhecemos, eu na minha vida também, sem Jesus Cristo, quantas coisas interiores, vazio interior que eu tentava preencher com bebidas, com outras coisas mais. Quantas pessoas enchem
o seu vazio interior com alguma coisa. Ou no cigarro, ou na bebida, ou nas saídas aí. Por quê? Porque todos nós, gente, todos nós temos um vazio interior. Esse vazio interior pode ser na parte afetiva, em relação com os pais, com os irmãos, com o esposo, com a esposa. Pode ser tantos fatores, esse vazio interior, que a gente quer procurar isso, quer buscar isso em outras coisas. Mas o nosso vazio interior só se resolve na pessoa de Jesus Cristo, com Deus. Quantas pessoas na catequese de vocês quando vão conversar, vocês percebem que elas estão buscando alguma coisa, porque tem um vazio interior. E esse vazio interior só é preenchido com a presença de Deus. Só, gente. Não vamos nos iludir em procurar, buscar, preencher esse vazio interior, a falta de alguma coisa, com bebidas, com as danceterias, com as nights, com as baladas, ou com outras coisas. Não vai preencher. Tudo é esporádico, tudo é passageiro, vai passar rápido. No dia seguinte, quantas pessoas aí, quantos jovens que a gente vai ver que vai participar daquelas revoadas de balão, né? Fica uma noite toda lá, vendo os balões, mas no dia seguinte, tomar um horário e um monte de coisa. Do que adianta tentar preencher um vazio espiritual, um vazio interior com outras coisas, que não seja Jesus Cristo? Olha aí, vai fazer a vigília. Quantas pessoas que aparecem na vigília lá para ficar de meia-noite até o dia seguinte? Mas vai para um show? Vai. Aguenta para ir para um show. Vai lá para um show sertanejo, um show de pagode, de funk, não sei. Aguenta. Para ficar a noite toda em outro lugar. Mas quando se fala em vigília na igreja, nossa, olha quantas pessoas que aparecem para adorar Jesus na Eucaristia. Vamos fazer a vigília aqui da Semana Santa, os grupinhos. Quantas pessoas que vem? Só para vocês terem uma noção. Então vai buscando outras coisas que não preenchem nada na vida. Não preenche. A gente vai buscando coisinhas que não nos preenchem na totalidade. É só Deus, gente. Vamos colocar isso na nossa cabeça e no nosso coração. Só Deus que me preenche. É só Ele. Nada mais. E o Papa, ele continua a dizer aqui, eu classifiquei essa palavra como renovação. Renovar. Do número 3. Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo. Agora, o hoje de Deus, é o hoje agora, nesse momento, vocês catequistas, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de procurá-lo dia a dia sem cessar. Dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que, da alegria trazida pelo Senhor, ninguém é excluído. Quem arrisca, o Senhor não desilude. Quem arrisca ter esse encontro pessoal com Jesus, não vai ter desilusão. Jesus vai realizar aquilo que o mundo, as coisas passageiras não conseguem realizar. Ele vai nos satisfazer. Jesus nos satisfaz. Isso basta. Isso basta, como Santa Teresa d'Ávila dizia. Deus tudo passa, tudo, não lembro. Só Deus basta. Só sei que é uma coisa assim. Só Deus basta na nossa vida. Somente Deus basta. Quem arrisca, o Senhor não desilude. E quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada. Este é o momento para dizer a Jesus Cristo: Senhor, deixei-me enganar. De mil maneiras fugi do vosso amor. Mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós. Resgatai-me de novo, Senhor.
resgatai-me de novo, Senhor. Aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Como nos faz bem voltar para Ele quando nos perdemos. Insisto uma vez mais, Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Aquele que nos convidou a perdoar 70 vezes 7, dá-nos o exemplo. Ele perdoa 70 vezes 7. Volta uma vez e outra a carregar-nos aos seus ombros. Ninguém nos pode tirar a dignidade que este amor infinito e inabalável nos confere. Ninguém, gente. O Senhor já disse isso numa formação passada. No batismo. A dignidade de filho de Deus ninguém tira. A pessoa pode estar como drogada. Ela é conhecida por todo mundo. Ah, um drogado. Um bêbado. Um pobre. Um miserável. Na sociedade a gente fala assim. Aquela pessoa perdeu tudo. Gente, a maior dignidade ela vai perder. De ser filha de Deus. O pecado que nós vivemos não tira a nossa dignidade. Nós somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. É como eu volto a dizer, eu disse na primeira pregação. Deus nos ama pessoalmente, não coletivamente. É pessoal. É o Paulo que Ele ama. É a Maria que Ele ama. É a Juliana que Ele ama. É o Alan que Ele ama. Aquele Alan, especificamente aquele Alan. Aquele Paulo. E assim por diante. Ele não ama no coletivo. É pessoal. Gente, é pessoal. Deus ama nós. A cada um de nós. É pessoal. É intransferível. É intransferível. A gente não sabe a dimensão do amor de Deus. Por isso que a gente às vezes se entrega à tristeza, aos problemas, como se o problema tivesse solução. Gente, eu duvido que antes de a gente morrer, aquela situação não seja resolvida. Porque não vamos para o céu sem uma solução mal resolvida deste mundo. Tudo se resolve. Tudo é uma questão de espera e de paciência. Eu desacredito que alguém aqui já foi iludido por Deus. Que Deus prometeu algo e não foi dado. Eu duvido. Tudo que Deus prometeu já foi dado. É que nem aquela palestra que eu fiz também, que eu dizia assim, como você vai pedir algo para Deus, aquilo que já está dentro de você? Como você vai pedir paciência para Deus, se você já tem a virtude da paciência, mas você não exercita a paciência? Não exercita a virtude da caridade, não ama o próximo. Como que você vai pedir para Deus, Senhor, dá-me paciência, mas você tem a virtude da paciência? É você que não está exercendo, é diferente. Você já tem a paciência, é uma questão de exercitar, fazer exercícios. Todos os dias Deus dá para nós alguma ocasião para nós exercitarmos as virtudes. A virtude da benevolência, da bondade, do domínio de si. Na hora da raiva, ao invés de ficar, não, vai se dominar, vai ter o equilíbrio. Então, Senhor, ai Senhor, me dá o domínio. Mas Deus já deu no batismo. As virtudes já foram dadas, todas. Essa é uma questão de exercitar, colocar em prática, só isso. Então não peça para Deus aquilo que você já recebeu, já foi dado. É diferente de você pedir algo que você não recebeu, que você não tem. Mas as virtudes você já recebeu, então paciência, já tem, não precisa pedir para Deus. Para que você vai pedir para Deus aquilo que já foi dado no batismo, como virtude? Estão entendendo? Tem coisa, gente, que a gente nem imagina. Já foi nos dado, a gente quer pedir. Né? A gente quer pedir. Ninguém nos pode tirar a dignidade que este amor infinito na palavra nos confere. Ele permite-nos levantar a cabeça e recomeçar. Com uma ternura que nunca nos defrauda e sempre nos pode restituir a alegria. Não fujamos da ressurreição de Jesus. Nunca nos demos por mortos, suceda o que suceder. Que nada possa mais do que a sua vida que nos impele para diante. Sempre olhar para Jesus.
Eu já dizia isso numa formação também que eu dei lá na comunidade de vocês. Eu dizia o seguinte, esta frase assim: eu passei por tal tribulação na minha vida, agora erguer a cabeça e seguir em frente. Erguer a cabeça, olhar para o alto e seguir com Deus. É isso que nós devemos fazer. Olhar para o alto. Olhar para o alto. Permitir que Deus seja em mim. Gente, às vezes as nossas palavras, a gente fala aquilo que todo mundo já fala costumamente, mas a gente nem pensa no que nós estamos falando. Olha, eu estou passando por tal tribulação na minha vida, eu vou olhar agora para o alto, para Deus. Para Deus que eu vou olhar. Se meu olhar antes não estava nele, agora o meu olhar vai estar nele. Porque muitas vezes, meus irmãos, nossas tribulações, a gente acha que é tão forte, que parece que nunca vai acabar. Gente, eu duvido. Tudo é passageiro nessa vida, gente. O que nós estamos passando hoje, o que seus catequizandos estão passando, vocês devem mostrar para eles Deus. Fala para eles: olha, meu irmão ou minha irmã, o que você está vivendo hoje não é para sempre não, tá? É vocês serem a luz para eles. Porque eles estão nas trevas, eles estão precisando de alguém que ilumine, que dê uma resposta para eles. Mesmo que você esteja com dificuldade, dá uma luz para aquele irmão. De repente, a sua resposta serve para você. Sabe por quê? Porque nessa hora o Espírito Santo vem e nos ilumina a falar aquilo que nós falamos para o outro, mas muitas vezes é para nós também. De repente você fala para a pessoa e fala: puxa, é para mim também isso. Por quê? Isso é ser impelido pela força do Espírito Santo. Não existe nenhum problema nesse mundo que não tenha uma solução. Não existe. Agora, no número 7, logo no finalzinho do número 7, o Papa ele diz assim: não me cansarei de repetir essas palavras de Bento XVI, que nos levam ao centro do Evangelho, ao início do ser cristão. Não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo. Irmãos, catequistas, essa pessoa é Jesus Cristo. Nós não acreditamos numa ideia, numa ideologia, num movimento. Nós acreditamos em Jesus. Jesus que sabe dar a palavra de salvação. É Ele quem dá a palavra de salvação. Então, quando a gente diz assim, lá na missa, como eu sempre, costumamente, nas minhas palestras, eu sempre digo assim: quando nós vamos receber o corpo de Cristo, antes de receber o corpo de Cristo, o que é que nós dizemos? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmãos, eu sempre digo isso para as pessoas: você está com alguma situação na sua vida mal resolvida? Precisa de uma resposta de Deus? Quando você vai comungar, você sabe que ali é realmente a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, não é mais um pão. Se vocês forem ver depois das minhas palestras que eu dei para os ministros, que eu expliquei bem direitinho, as 3 palestras minhas estão lá no Facebook, está lá no YouTube. A transubstanciação explicada na metafísica, é ali que eu estou explicando a presença real de Jesus Cristo. Se nós acreditamos ali a presença real de Jesus Cristo, no momento que eu vou receber a comunhão, que eu vou receber o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus Cristo, naquele momento que eu fui com fé, Jesus vai me dar uma resposta. Ele vai dar uma resposta para a sua situação de vida, meu irmão. Ou minha irmã, a hóstia não é mais um pão, deixou de ser pão, é Jesus consagrado ali, que nós vamos receber. Então não é um Jesus mudo, não é um Jesus que está morto, é um Jesus ressuscitado, vivo. Então aquele Jesus que eu vou receber na comunhão, que vai ser um comigo,
Ele vai dar uma resposta para mim, porque eu disse anteriormente, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus vai dizer para você, meu irmão, é esse momento que você vai fazer um momento de escutar Deus. Esquece o ritmo das músicas, do som do violão, da bateria, do ruído das pessoas do lado. É você e Deus naquele momento de ação de graças. Naquele momento que você rezou antecipadamente, você pediu para Ele dar uma palavra, Ele vai dar uma palavra no momento que você estiver em comunhão com Ele ali na hóstia consagrada. Quando você acabou de receber a comunhão, Ele vai te dar uma palavra. Porque você pediu, Senhor, uma palavra. Ele vai dar, faça essa experiência. Quantas vezes que eu fiz essa experiência com Jesus? Quantas vezes que eu escutei aquela vozinha mansa no coração, dizendo para mim uma tal palavra, porque eu precisava daquela palavra. Eu precisava de um discernimento. Jesus, eu busquei isso nele, na hóstia consagrada, na hora da comunhão. Então, Jesus é uma pessoa, não é uma teoria, não é uma ideia, não é uma palavra simples. Jesus Cristo é uma pessoa que fala até os dias de hoje. Se vocês não tiverem essa experiência, eu digo, vocês podem ter essa experiência. Eu não vou nem pedir para vocês levantarem a mão na pergunta. Quantos aqui que já escutaram a voz de Deus? No momento da comunhão com Ele, na hora da Santa Missa, que vai receber o corpo, sangue e alma e divindade de Cristo. Gente, isso aí não é para místico, não. Não é somente para os místicos, não. É para todo aquele que recebe Jesus. Jesus fala. Jesus dá uma resposta. Nós pedimos isso antecipadamente na missa. Como que eu estou passando uma situação, Jesus não vai dar uma resposta? Ele vai, gente. Eu tenho certeza absoluta disso. Ele vai dar uma resposta. Façam essa experiência. Vão mais com devoção para a Santa Missa. Vão mais com devoção. Não conheçam a missa como aquilo que a gente já sabe. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Uma vez, quando eu era freio, eu estava dentro do ônibus, um cara falou assim, vem, né, um senhor de idade. Ele olhou para mim assim, viu que eu era freio, falou assim, você é da igreja católica? Eu falei, sou. Eu já fui católico. Eu falei, por que o senhor deixou? Porque eu não entendi a missa. Senta, levanta, senta, levanta. Ele não entendeu a missa. Para ele, missa era só sentar e levantar. Só isso, gente. Quantas pessoas, quantos dos seus catequizando também precisam entender a celebração da Santa Missa, que não é somente um sentar e um levantar. Existe um momento de perdão, existe um momento de reclamação, de louvor. Não, a pessoa sabe a missa por partes, mas não entra no mistério da missa. A missa tem um mistério, gente. A missa tem um mistério. Eu não sei se vocês ensinam isso para os seus catequizandos, mas deve ser ensinado. Ensina o mistério da Santa Missa. Ensina ali o cume da Santa Missa, que é a Eucaristia. Ali está a presença real de Jesus Cristo. Ensina para eles. Que vocês também possam ter uma experiência viva com Jesus na hóstia consagrada. Sempre, em todas as missas que vocês forem, independente do seu espírito, como que você está. Tem dia que a gente está amargurado, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste. Independente do espírito do dia que você está. Todos os dias da sua vida, faça uma experiência pessoal com Jesus Cristo na hóstia consagrada. É isso que o Papa fala aqui. É isso que ele está falando. Não é uma ideia. Jesus Cristo não é uma ideia, não é um movimento. É uma pessoa que fala, que escuta, que cuida, que ama. É esse Jesus que eu conheço. E o Papa continua a dizer, já no número 10, a palavra-chave que é cara de funeral. Olha o que ele diz, lá no finalzinho lá. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Olha, não é o Papa que está falando não, hein? É o Papa lá, que o Espírito Santo colocou lá para dirigir a igreja. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Ó, ele colocou a palavra antes de uma cara de funeral, constantemente.
Tem pessoas tendo constantemente uma cara de funeral. Pessoa morta. Pessoa que diz que teve uma experiência com Jesus Cristo. Diz. Mas sempre com aquela cara morta. Não tem um sorriso. Então, o que eu dizer para os ministros? Ministros, as pessoas quando conversarem com vocês, elas devem sentir um odor de santidade. Não de mundo. Um odor de santidade. Muitas pessoas percebem em vocês, poxa, aquele ministro, aquela ministra, quando fala de Deus para mim, é maravilhoso. É ter este odor, exalar de vocês, catequistas, um odor de santidade. Que as pessoas olhem para vocês e falam, eu posso me aconselhar com fulano, com fulana, que eu vejo que ele tem tanta santidade. Eles buscam uma santidade que o mundo não oferece. Estão buscando uma santidade, uma vida de santidade com Deus, porque ele quer entrar no reino de Deus. E a Bíblia fala que só vai entrar quem tiver com a armadura da santidade. Está lá em Hebreus. Ninguém vai ver a Deus se não for através da santidade, irmão. Ai de cada catequista que não estiver buscando a sua santidade. Ai do diácono, ai do padre, ai dos fiéis, dos batizados, aqueles que não têm como intenção na sua vida espiritual buscar a santidade, está continuando a viver a vida da mesma maneira, dos mesmos jeitos, os mesmos nervosismos, mas a busca da santidade, vai deixar muito para trás. Que nós possamos ter este odor de Cristo, que as pessoas sintam cheio de santidade. Quando vai conversar com vocês, quando vão pedir conselhos, que vocês exalem essa santidade de Cristo, que vem dele. Nós participamos da santidade de Deus. Deus é santo, é o único santo. Como eu disse também na explicação da Eucaristia, para os ministros da Eucaristia. Só Deus é santo. Nós participamos da santidade de Deus. Recuperemos e aumentemos o fervor do Espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura, ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e descoroçoados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo. Olha o que o Papa está falando, não é o Paulo não. O Papa está falando que as pessoas recebam do ministro aquela experiência que o ministro teve com Jesus Cristo. Mas o ministro, um evangelizador que não teve uma experiência pessoal com Jesus, ele acha que teve uma experiência. Ele acha que teve uma experiência. Eu não posso dizer para vocês quem é que teve aquilo, quem é que não teve experiência com Jesus. Eu não posso afirmar na vida de vocês. Eu não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que quem teve uma experiência real com Jesus Cristo, mesmo com dificuldades na vida, tem uma alegria, tem um odor de santidade, porque a pessoa está buscando não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. É a santidade, irmão. Ai do catequista que não estiver buscando isso. Como vai ensinar para os catequizando a vida de santidade, se nem ele me busca? Então, sejamos o exemplo. Imitemos o Cristo. Imitemos os apóstolos. Aqui, o Papa, ele continua, já vou para o 1033. No 1033, logo no começo do 1033, o Papa, ele diz assim: a pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo critério pastoral. Fez sempre assim. Olha o que eu falei, que eu ia dizer. A chave missionária exige o abandono. Abandonar
este cômodo critério pastoral. Antes era um critério. Sempre, fez sempre assim. É aquilo que eu volto a falar, gente. Criatividade. A pessoa está há 30 anos dando a mesma forma de catequese. Não muda. O padre fala, muda essa catequese, muda essa forma da catequese. A pessoa está há 30 anos dando a mesma forma. Acabou o Concílio Vaticano II, a pessoa está dando o mesmo jeitinho. Não muda. Ela não consegue se abrir. Isso é dificuldade de pessoas também. Pessoas que não conseguem se abrir para o novo. Ela tem dificuldade. Está todo mundo já usando outras coisas e a pessoa está lá. Na mesma coisinha. O Papa está falando aqui. Abandono. Abandona essa mentalidade. Você fez sempre assim. Sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim. O Papa está falando aqui. Esse abandono. Vamos abandonar esse pensamento aí, gente. Vamos abandonar. Sempre se fez assim por quê? Não dá para mudar? Ele continua aqui. Convido todos a serem ousados e criativos nessa tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Uma identificação dos fins, sem uma condigna busca comunitária dos meios para alcançá-los, está condenada a traduzir-se em mera fantasia. Estão ouvindo? Não é o Paulo que está dizendo, é o Papa, gente. Quantas pessoas na igreja que a gente vê isso? Sempre, eu estou aqui, mudou de padre, já veio um outro padre, mas a igreja caminha desse jeito. Aí a pessoa não ouve a proposta do novo padre que chegou, porque cada padre que chega numa paróquia, ele vem com uma visão diferente. Ele quer mostrar para o povo uma visão nova. Mas aí o povo, as pessoas estão ali há 30 anos, 50 anos, 20 anos naquela igreja, quando vê uma novidade do padre, não aceita, ela se bloqueia, ela se fecha. Ela se fecha. O padre vem com uma novidade, vem algo para mudar um pouco a cara da paróquia, aí a pessoa não se abre, se fecha. Aí já vem as encrenquinhas, que eu falei na outra palestra com os ministros, já começa a vir as panelinhas, começa a procurar fofoquinha com um, com o outro, aí começa, sabe? Você sabe do que eu estou falando. Entendeu? Por quê? A pessoa tem dificuldade de se abrir para o novo, vem um padre recém-ordenado, vamos supor, um padre recém-ordenado, foi para a paróquia agora de onde vocês estão, veio com um monte de ideia na cabeça, aí chega o fulano e fala assim, padre, eu estou aqui nessa comunidade e sempre foi feito assim. Tem gente que peita o padre, tem gente que vai peitar o padre, sempre foi feito assim. Vocês acham que eu estou mentindo? Não estou mentindo não, gente. Não estou mentindo. Tem gente que peita o padre, porque ele fala, padre, eu estou aqui, já nasci nessa igreja, fiz isso, fiz aquilo, outro, sempre foi assim, padre. Não vai mudar, não. E a pessoa esquece que ela é mortal. Né? Ela é mortal. Ela vai deixar aquela palavra um dia. Ela vai ao encontro de Deus. Né? Ela vai ao encontro de Deus. Deus não vai se preocupar tanto por se você foi evangelizador ou não. Mas sim, gente, a caridade que foi exercida pelas virtudes que vocês fizeram, receberam no batismo. Olha, sem caridade, filho, Paulo dizia, a fé e a esperança deixarão de existir. A caridade vai sempre existir. Se não tiver caridade, eu não sei não como que vai ser com Deus lá, não sei mesmo. O Papa, ele está dando uma nova cara para a igreja, para nós evangelizadores, para nós catequistas. Ele está dando uma nova cara. Irmãos, o Papa está dando uma nova cara para nós. Vocês que são catequistas, vocês que são evangelizadores, alegria, criatividade, ousadia. Não estou falando agora para vocês enfrentarem o Padre Ailton com as suas ideias, não é isso. Não é uma revolução que eu estou falando para vocês fazerem. Apresenta para o Padre, Padre,
Eu estava com uma ideia, eu estava conversando com outros catequistas, a gente gostaria de fazer uma catequese, nunca perder a essência da catequese, Jesus Cristo. Nunca perder a essência da catequese, a fé, que depois a gente vai ver aqui, né? Como eu disse para vocês, tanto aqui no Catequese Tridente, como aqui o Papa fala das piedades populares. Não sei se vocês já chegaram nisso daí, nos estudos com o Papa, mas a gente vai estar falando aqui, vou estar usando os dois. Tá? Então, que nós possamos sempre estar estimulados para vivermos esta alegria do Evangelho. Abandonar a cara de tristeza, a cara de funeral, sermos sempre alegres, buscarmos sempre a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. O que é a alegria do Senhor? Entendeu? Buscar sempre a alegria do Senhor. Mesmo no momento de tristeza, de abandono, de dificuldades, mesmo em todos os momentos. Porque nós somos espelhos. Entendeu? Nós somos espelhos para os nossos catequistas, para os nossos catequizandos. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar. Eu já ouvi muitos catequistas dizerem uma palavra, eu vou corrigir. Eu sou professor de catequese. Quem disse isso? Você é professor de catequese. Alguém que teve aula de magistério para dar catequese? Você é catequista, não é professor. Professor é aqueles lá que fizeram os estudos lá, se não nossos professores. Então, vamos corrigir essa frase. Que eu já escutei em muitos lugares. Eu sou professora de catequese. Não. Quem disse que você me mostra aí o certificado, você é professor, em qual faculdade que você aprendeu? Me mostra para mim, que eu não sei. Não. Desculpa. Não é professor, é catequista. Eu vou catequizar. Ok? Vocês são catequistas, não são professores. Por isso que eu corrigi aquela palavra que eu falei. Na sala de aula, desculpa. Sala de aula não, na sala de catequese. Entendeu? Não é sala de aula. Não é professor, nem professor. Catequista.